rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Queridos, antes de tudo, a gente vai desenvolver hoje um prático de ministério ao Senhor, na prática, e assim, com instruções práticas de desenvolver isso, porque mais do que aprender, anotar, escrever, a prática é o que realmente desenvolve, né? Mas não vai dar para fazer hoje, a gente vai fazer amanhã, no primeiro horário. Então, não se atrase. Amanhã, às 2 horas, no início, a gente vai ter esse momento e vai ter irmãos que vão conduzir. Hoje, vou encerrar mais um pedaço da palavra, vai ser breve, e sobre isso, sobre essa prática, vai ser uma instrução sobre como desenvolver o ministério ao Senhor prático, do que eu falei por último aqui de Atos 13. Antes disso, só 2 avisos. O primeiro é que são poucas pessoas ainda não confirmaram e pagaram a inscrição. Procurem no chat. Cadê o chat? Procurem no chat. E outra coisa, como a gente está usando muito descartável, muita coisa assim, vamos tentar manter o ambiente mais limpo possível, amém? Então, eu vou terminar aqui hoje com essas instruções práticas e bíblicas, para que amanhã, mais do que saber hoje, a gente desenvolver amanhã. Amém, queridos? Então vamos abrir nossas Bíblias em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Nesse assunto de sacerdócio, e a gente ainda vai ouvir sobre sacerdócio profético, acho que ou amanhã ou segunda-feira, e a gente vai entender a posição desses homens e tudo. Não é exatamente isso que eu vou entrar aqui. Eu vou falar sobre prática, sobre realidade prática das reuniões de oração que aconteciam aqui no Novo Testamento. João 1,35 diz o seguinte: no dia seguinte, João estava ali, outra vez, com 2 dos seus discípulos. Então, esses discípulos eram discípulos de quem? João. E olhando para Jesus, que por ali passava, disse: esse é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Primeiro sucesso ministerial. João Batista criou discípulos que, quando viu Jesus, passou a seguir Jesus. Amém? Definição de discipulado: coloca o indivíduo na frente de Jesus e sai da frente. Isso que João Batista fez. E aí Jesus, vendo que o seguiam,
Jesus perguntou-lhes: que desejais? E eles disseram: Rabi, onde te hospedas? E ele respondeu: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde Jesus se hospedava, e passaram o dia com ele, cerca da 10ª hora. Gente, Jesus ficou 3 anos e meio na terra. O Filho de Deus, que eu acredito que ele não queria perder um segundo. Gente, se você tivesse 3 anos e meio, se fosse o Filho de Deus, você tem 3 anos e meio de ministério, você não pode perder um minuto sem fazer a vontade de Deus. Jesus inaugura o seu ministério em casa, o dia inteiro, com 2 discípulos. Essa é a inauguração do ministério de Jesus. Vocês entendem isso? Que Jesus gastou um dia inteiro com 2 homens. Sabe lá Deus conversando, que eles eram discípulos de João Batista, talvez eram bem instruídos. Foram lá saber das coisas, foi lá compartilhar, ver se Jesus, o que Jesus tinha para falar. Um dia inteiro, Jesus comendo pão de queijo, servindo café e conversando. Inauguração do ministério. Esse é o segundo sucesso ministerial de João Batista. Ele fez discípulos que queriam saber onde Jesus morava. Jesus não ficou ali falando assim: nossa, eu tenho tanta cidade para libertar demônio, tanta cura para fazer, eu não tenho tempo para gastar aqui trocando ideia com vocês aqui, não. Foi isso que ele fez, um dia inteiro. Então João gera homens, discípulos, que quando vê Jesus, eles seguem Jesus e querem gastar tempo com Jesus. Esse era o interesse desses homens. E aí a gente tem um segundo episódio, na verdade é o 3º episódio, em Lucas, no capítulo 11. Eu quero que vocês abram comigo, e aqui a gente vai partir para a prática. Lucas capítulo 11, versículo 1. Jesus estava orando em certo lugar. Estou ouvindo a Bíblia sendo folheada ainda, vou esperar. 11. Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Eu fico imaginando, gente, o povo de Israel se relacionava com a oração, porque a Bíblia fala que os fariseus gostavam de orar nas praças, não é isso? Então todo mundo via eles orando. O povo de Israel tinha a cultura do Shabá, separava o sábado do Senhor. Quando você vê a história, eles têm um momento de culto ali, de oração. Então a gente está falando de um povo aqui que não é um povo que não sabe nada de oração, é um povo que tem a oração, que tem a oração imbuída na sua cultura desde a sua meninice. Só que aí acontece um episódio aqui que os discípulos falam assim: Jesus nos ensina a orar. Então, ao que parece, a forma como Jesus orava era diferente do que eles estavam acostumados a ver. Porque se eles estavam acostumados a ver, eles deveriam saber orar. E eles não sabiam. Só que aí tem um detalhe aqui também. Fala assim: não é só ensina a gente a orar, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Então tem um padrão. Como que é isso? Discipulado de João Batista no deserto: ensinar homens a orar. A gente fala assim: João Batista preparou o caminho. Querido, sabe o que eu acho que preparou o caminho? João Batista com seus discípulos orando no deserto, acessando a agenda de Deus e fazendo o relógio parado por 400 anos voltar a funcionar. É disso que a gente estava falando aqui, sobre homens que esperam em Deus e acessam o santo lugar, e acessam o conselho de Deus, do qual fala Jeremias 23, e faz a máquina do relógio voltar a funcionar. Então eu penso que Jesus sabia orar, os discípulos de João sabiam orar,
E os discípulos de Jesus olharam aquilo e falaram assim: cara, a gente não ora igual eles, não. Eu nunca vi essa oração aí que eles estão orando. E pede para Jesus ensinar. Então, ou se houve ali um discipulado de oração, e eu gosto muito de citar Paul Washer, que é um dos maiores expositores de doutrina da salvação que a gente tem na atualidade, e ele fala assim que ele nunca fica impressionado quando alguém chega nele e fala assim: nossa, que palavra, irmão, meu Deus, eu entendi melhor agora a salvação. Ele diz que se tem uma coisa que faz ele ficar impressionado e faz ele dizer que alcançou o resultado real do ministério dele, é quando o irmão chega nele e fala assim: irmão Paul, me ensina a orar. Eu te vi orando e eu não oro como você ora. Ele fala, aí nesse momento, e ele fala, pouquíssimas vezes isso aconteceu. Quando alguém chegou até mim e falou assim: me ensina a orar. Foi esse momento, é o momento que eu acredito que eu acertei no meu objetivo na reunião, quando alguém se interessa pela oração. Então aqui é o único pedido que os discípulos fazem para Jesus: ensina-nos a orar. Eu creio, fala que Jesus estava orando num lugar. Eu acredito que 3 coisas podiam estar acontecendo ali. Segue meu raciocínio. Jesus estava orando sozinho e os discípulos não se envolviam, ficavam vendo Jesus orar. Falavam assim: caraca, Jesus sabe orar. Segundo, eu acho que podia acontecer, Jesus estava orando sozinho, os discípulos de João estavam orando sozinho e os discípulos não conseguiam se envolver com essa oração. E depois perguntou para Jesus, falou: Jesus, pediu, aliás, nos ensina a orar. Meio que assim, a gente não consegue participar disso. E a terceira suposição do que pode estar acontecendo aqui é que Jesus se retirava para um lugar de oração e ali ele orava com todos juntos. Jesus orava e os discípulos de João oravam também coletivamente, e os discípulos de Jesus não conseguiam entrar nesse ambiente de oração que eles 3 promoviam. Ou não sei se tinha mais discípulos de João, vou colocar que tinha só esses 2 que a gente citou, 3 ali que sabiam orar e os outros que não conseguiam. Aí eles, frustrados, né? Jesus, ensina a gente aí a orar. Então, independente do que estava acontecendo ali, de como essa reunião acontecia, uma coisa eles entenderam: que a gente não sabe orar, a gente precisa aprender a orar. Então, como a gente está falando que amanhã a gente vai começar assim, quero começar fazendo o primeiro exercício profético de oração com você. Repete comigo: eu não sei orar. Amém. Então amanhã, quando todo mundo estiver nas suas respectivas reuniões de oração, ninguém pode olhar e falar assim: cara, eu oro errado. Como você sabe? Não precisa ter vergonha de orar, porque no fim das contas, ninguém sabe orar. É o Espírito Santo que salva a reunião de oração. Sabe por quê? Porque Romanos 8 fala que nós não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo que vem. O Espírito Santo é como se fosse um filtro, que quando as nossas orações sobem, ele deixa as besteiras que a gente fala e sobe aquilo que interessa. Então, a reunião de oração é a única coisa que começa na carne e entra no Espírito. A famosa frase de Tozer: a gente precisa orar e orar até começar a orar. Eu amo essa frase. Você tem que ficar ali, irmão, orando errado, até alguém acertar uma oração e você prestar atenção e falar assim: nossa, esse irmão, vou entrar no que ele falou agora. É isso, meu coração queimou nisso. Pega a pauta do irmão, sabe assim, e alguém acerta o caminho uma hora, você vai junto. É isso que acontece. É assim que reunião de oração acontece. A gente precisa de, na prática, a gente está na prática, como Jesus ensinou. Mateus 18, ele vai dizer o seguinte:
Mateus 18, 19. Aliás, Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo quanto ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ele está falando que o que a gente liga terá sido ligado no céu. A gente liga na terra. E o que a gente desliga na terra também é desligado no céu. Por isso que tinha aquele lance de Paulo entregar a gente para o diabo. Eu já entreguei dele para Satanás. Aí tem outros dois, ele fala assim, Irmineu e Mileto, acho que é os dois, ele fala assim, que eu entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Paulo entendia esse princípio. Senhor, desliguei aqui, desliga aí também, por favor. Igreja tem um poder ainda a nós desconhecido. Porque o versículo 19 diz, ainda vos digo mais, se 2 de vocês na terra concordarem e pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Então, amém. Então, meu irmão, ora, eu quero uma Ferrari. Eu falo, amém. Na realidade que ele está falando que tinha que acontecer, né? Mas aí tem o versículo 20, que diz, pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estou no meio deles. Então, é eu, meu irmão, precisa de, no mínimo, 2, viu, gente? Quando eu entendi esse texto aqui, eu nunca cheguei numa reunião de oração frustrado se tivesse mais um irmão. Amém? Eu tinha um amigo que a gente, no ano mais ou menos de 2014, 2015, a gente faz uma reunião de oração com os jovens. Aí a gente chegava e falava assim, ele tinha 6 pessoas, nossa, tem mais do que o suficiente. Que a Bíblia fala que tem que ter pelo menos 2 ou 3. Então, liberta o teu coração da raiva dos irmãos que não vêm para a reunião de oração. Aí se contente com aqueles. Se você não vê só, se você chegou e não tem ninguém, aí você pode ficar com raiva. Mas chegou um, aí você pode sentir, tem o suficiente, 2 ou 3. Jesus está no meio, entre 2 ou 3. Então é a minha vontade quando eu oro, é a vontade do meu irmão que concorda com a minha oração, mas aí tem Jesus, que precisa concordar. Jesus precisa concordar com a oração também, porque ele falou que ia estar no meio. Então, na verdade, Jesus concordar que é o X da questão. Porque lá em 1 João, quem estiver anotando aí, só anota aí rapidinho, vou ler rapidão. 1 João 5, 14 e 15 fala, esta é a confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos o que temos pedido. Então, o ministério ao Senhor é reunir com irmãos para descobrir qual é a vontade de Deus. Amém? Todo mundo está entendendo? Continuando. Então, esse ambiente, o de Atos 13, onde tinham profetas e mestres, eles oravam e concordavam e iam procurando ali pela pauta do Espírito, até que o próprio Espírito Santo desceu e falou no meio da reunião. Então, a primeira coisa que a gente tem que abolir da oração coletiva é o eu. Você não vai chegar na reunião de oração coletiva para falar assim, Senhor, me liberta, Senhor, me salva. Você tem irmãos ali, o propósito é buscar a vontade de Deus. Aí você vai orar e falar assim, Senhor, eu me arrependo. Não, você vai usar a palavra nós. Sempre é nós na oração coletiva. Então a oração coletiva não é o lugar de você entrar e ficar no seu cantinho orando sozinho. O nome disso é oração individual, que Jesus instrui você a entrar no seu quarto, fechar a sua porta. Não precisa gastar gasolina para fazer uma oração sozinho. Faz na sua casa, no seu secreto com Deus. Se você vem para a reunião de oração, ore com seus irmãos, ouça a oração do seu irmão, concorde com a oração do seu irmão. Não larga o seu irmão lá sozinho, porque quando você concorda, o seu irmão fica encorajado e entende que está acertando. Tem muita gente que não ora porque fica com vergonha, porque fica todo mundo calado, fica pensando, julgando a oração, como se fosse maduro. Vou ouvir que se bater aqui que eu estou sentindo, eu falo amém, se não. Não, mano. A
A não ser que seja uma oração muito errada, mas assim, ninguém ora tão errado assim. Entende? Todo mundo quer acertar a oração. Então a gente tem que encorajar. Amém. Isso mesmo, Senhor. Quanto mais a gente concorda, mais o ambiente de oração flui. Amém? Amém. Todos nós precisamos desse encorajamento. Eu gostava do irmão que falava assim, que tem dia que a gente chega na reunião de oração e ora, e parece que fala assim, parece que hoje eu não estou legal. Vou ficar esperando, já orei, vou esperar alguém orar e ver se o Espírito está na oração de alguém, sabe? E aí você espera, assim, não seja chato. A oração coletiva, ela tem limite. Porque se o propósito é eu orar, meu irmão orar, e a gente concordar, os outros irmãos concordar com a oração, primeira coisa, não ora todo mundo junto ao mesmo tempo. Precisa de concordância. Amém? Então se precisa de concordância, o irmão ora e os outros concordam. Beleza, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, um irmão sozinho não ora por 20 minutos. Ou por meia hora. Ou por 40 minutos, numa reunião que tem mais ou menos 10 pessoas. Seja coerente. E humilde. E menos egoísta. Paciente. Escuta a oração do irmão. Gente, a igreja é uma família. A gente precisa entender isso. O ambiente da igreja é familiar. E na família, as crianças também falam besteira. Quando a criança fala besteira, o que você faz? Amém. Então tem pessoas de todas as maturidades na fé, na vida da igreja, na vida com Deus. Tem gente que está começando. Querido, a gente precisa encorajar essas pessoas a desenvolver. Esse é o plano. Não é ficar olhando quem erra e quem acerta. A minha expectativa sempre é no irmão que nunca orou. Meu amigo, quando eu vou para uma reunião de oração, tem aqueles irmãos caladinhos, toda reunião ele está lá assim. Não falta um incrível, cara. Ele vai em tudo, mas dificilmente ele ora. Mas quando ele ora, aí eu já, meu Deus, assim, é a maior expectativa que eu tenho de acontecer alguma coisa. Não é quando eu oro. Sabe por quê? Por que eu tenho essa expectativa? Porque o avivamento na Argentina começou com 4 irmãos orando, que um era pastor, o outro era desviado, que tinha acabado de voltar. Olha que coisa bacana. Bacana. E tinha mais uma mulher e um rapaz novinho, 17 anos. E aí, diz que eles estavam orando, aí num dia, uma reunião de oração comum, o pastor resolveu perguntar se alguém sentiu o desejo de fazer alguma coisa, de falar, Aí a irmã falou assim, eu senti vontade de bater na mesa. Aí ele falou assim, então bate na mesa. Aí ela falou assim, coisa mais besta, bater na mesa, não vou bater mesa não. Ele falou, bate na mesa, ela falou, não vou bater, ué. Aí ele falou assim, não, então tá bom, amém. Aí ele falou assim, aí ele foi pra casa pensando, né, eu preciso fazer essa pessoa bater na mesa. No outro dia, na reunião de oração, ele falou, vamos fazer um exercício profético aqui, amém? Todo mundo levanta, todo mundo ficou em pé. Todo mundo batendo palma, e orando. Ele falou assim, agora todo mundo batendo na mesa. Na hora que ele bateu na mesa, o irmão bateu na mesa, na hora que ela bateu na mesa, o Espírito Santo desceu sobre a gente. Não existe impressão insignificante na reunião de oração. Sentiu, querido? Faz. Fala, libera. Tem gente que fica com o coração queimando na reunião de oração e não ora. Gente, se for de madrugada, já pensou, você fez todos os irmãos levantar de madrugada, esperando que você tire de Deus para liberar, e você não libera. Pessoas perderam sono por causa disso. Entende? Então, ambiente de oração ela é uma escola, gente. Uma reunião de oração madura demora a vida inteira. Talvez ela nunca vai existir. A gente tem que estar ali com o coração disposto para orar. Amém? Outra coisa sobre a oração coletiva. Eu já falei sobre não fazer devocional individual no coletivo, né? Ore, eu falei sobre o tempo largo, mas não falei quanto tempo é suficiente. Gente, ora até 5 minutos. Eu vou começar a orar aqui, vocês marquem aí para vocês verem. O que é 5 minutos orar? É tempo.
Toda comunidade tem uns irmãos que oram muito, fala pra caramba. Eu falo muito. Esse aí é outro ponto, eu vou chegar lá. Mas assim, 5 minutos. Se numa reunião de oração tem 3 pessoas, se um quiser orar 20 minutos, deixa que você para nos 20. Você não pode ficar em 1 hora, porque aí você abriu e não ora mais também. Já orou 20 minutos, deixa os outros ficar com os outros 40. Tem mais 2 irmãos, 20 para cada. Agora, para ser mais coerente, para não ser cansativo, 5 minutos. Porque 5 minutos já cansa. Mas eu acho que é um bom tempo. Porque tem gente que tem uma... Gente, isso acontece muito. Eu quero que se você faz isso, preste atenção. Você tem uma impressão de Deus, você libera na sua oração e o coração de todo mundo aquece. Só que aí você embroma tanto que perde. Meu Deus, cara. Aí você quer, só que você fica com raiva. Eu vou confessar aqui, eu fico com raiva. Porque aí perde o que era para ter aquecido o ambiente por causa de embromação. Então libera, seja objetivo. Amém. Pregar para Deus. Gente, reunião de oração. É 2 coisas que não pode acontecer. Parar a reunião de oração para pregar. É isso. Cadê aquele livro? Sai da frente, eu quero ver Jesus. Tem que falar disso. Porque, irmão, eu senti aqui de Deus. O Senhor quer fazer isso. De repente, o cara está pregando tem meia hora na reunião de oração. Não. Se você sentir alguma coisa que quer liberar, amém, libere e ora e continua a oração. Agora, parar para pregar. Ou então pegar para Deus, Senhor, quando o Senhor falou com Moisés, naquela sarça ardente, e ele não estava entendendo o que o Senhor estava fazendo, e ele não sabia porque... Não, gente, tem dó. Deus sabe o que está escrito na palavra dele. Gente, assim, são mais de 10 anos nesses ambientes de oração. Eu já vi de tudo. Eu já vi irmão orar assim, Senhor, queima todas as plantações de maconha que existem agora. Eu não estou brincando, gente. Reunião de oração é uma novidade atrás da outra. Ainda mais quando a gente está encorajando os irmãos a orar. Você pode orar errado? Ora, pode orar errado. Mas, assim, vai aprendendo, né? Então, a gente não, sabe assim, é para ter liberdade, mas não é para orar qualquer coisa. Ora o que está no coração, ora o que está queimando. Espera. A gente precisa aprender que ministério ao Senhor é um momento de esperar em Deus. Oração, a gente tem oração coletiva e em que encoraja sim, mas assim, o que a gente quer chegar, o nível que a gente quer chegar com a oração coletiva é cada oração, cada canção liberada. É algo que vem direto do coração de Deus para a vida daquele irmão, na minha vida, na vida daquele que está tocando. Amém? Não, ministério, porque tem, gente está fazendo uma diferença aqui. Turno de oração, a gente tem muita música, muita exaltação no nome do Senhor, muita adoração, depois a gente tem um período de intercessão, de muita oração e intercessão. Ministério ao Senhor, o foco de um ministério ao Senhor é ouvir a voz de Deus. Então a gente não fica a reunião inteira cantando música, entrando uma música atrás da outra. Agora essa aqui é só para os músicos, tá? Vou falar diretamente para vocês. O músico é viciado. O cara começa a tocação, e aí o irmão quer orar, aí o cara bate mais forte nas cordas do violão. E enquanto a garganta do irmão não está saindo pela língua para conseguir falar, ele não para, cara. Vamos, não tem nada de vamos. O que tem é espera. Para com esse violão, cara. Meu Deus, abre espaço para o irmão orar. Gente, o instrumento, ele é ótimo para começar, ele é ótimo para fazer o ambiente ficar profético, mas ele não é para prevalecer o tempo inteiro, porque senão vira uma só cantoria, gente. Tem vezes que Deus vem, mas Deus vem mesmo. Sabe, eu vou dar uma definição de quando Deus vem de verdade. Geralmente, todo mundo é pego. Isso que acontece quando Deus vem, igual agora. Deus meteu o pé no meio da palavra e todo mundo foi pego. Isso é quando todo mundo testifica. Agora quando tem um irmão lá, assim, meu Deus, o cara cantou 10 músicas. Será que não vai abrir espaço para ninguém orar aqui?
Deus não tá. Para, bicho. Para de ser viciado. Sabe? Fica dedilhando, fica ouvindo o que Deus quer, fica ouvindo que música Deus quer. Paciência, gente. Gente, eu falei que existe 3 tipos de espera. Essa espera de tempo, né? A gente faz uma reunião de oração de 1 hora. A gente precisa aprender a esperar. Cronologicamente falando, esperar. Se dessem 5 minutos de silêncio, tem silêncio que Deus está. E aí o que o músico faz? O músico é inimigo de silêncio. Mas tem silêncio que Deus está e precisa aprender a parar. Todo mundo ficar. Gente, sabe assim, o santo lugar, o santíssimo lugar de Arão, ele era um lugar que não tinha lâmpada, não tinha, era escuro, era pequeno. Você vê as medidas lá, dá tipo quase um 2x2, assim, bem pequenininho, só tinha arca. 2 querubins e um espaço no meio. Deus descia ali. O Deus desce onde tem espaço vazio. Então, geralmente quando a gente cria esse silêncio, é para Deus vir. Turno de oração, ministério ao Senhor, reunião de oração só tem uma finalidade: Deus aparecer, Deus vir, Deus entregar uma palavra, Deus entregar uma mensagem. A gente entrar em Joel 1, que é quando os líderes estão se arrependendo diante do Senhor e a congregação também. Aí, irmão, não tem ordem mais, aí é arrependimento, é todo mundo junto, como um só homem, como diz a Escritura em alguns textos, em Esdras. É para isso, sabe? Até o coração de todo mundo está queimando junto. Demora, irmãos. Demora, sabe? A gente precisa aprender a cultivar esse ambiente, a gerar esse ambiente, a manifestar esse ambiente, entende? É a nossa responsabilidade. Então, todos sintam-se encorajados a desenvolver esse ministério, porque é o principal ministério da igreja. Paulo fala assim: antes de tudo, súplicas, orações, intercessão. Ele fala assim: antes de tudo. A gente deixa a oração para depois de tudo, na maioria das vezes. Então, a reunião de oração é esse momento em que Deus está na nossa frente para nós estarmos diante dele. Eu acho interessante uma das definições de intercessão é entrevista. Então é como se Deus sentasse na sua frente, no original, depois vocês podem olhar lá no grego, e você fizesse, o que é uma entrevista? Conversar com aquele que está nas entrevistar, saber o que ele quer, saber o que ele quer falar. Então, e outro tipo de oração esquecido no meio da igreja, que a gente tem que aprender, chama-se ações de graça. Porque, gente, é muito, assim, a gente precisa mesmo saber maturar esse ambiente para saber o que Deus quer. Porque às vezes Deus está querendo alegria, ação de graças, agora eu vou falar com os profetas. E os profetas é viciado em quebrantamento. Os caras não conseguem liberar uma oração de ação de graça, se alegrar diante de Deus. Faz tudo ficar pesado demais. Olha para os salmos. Conta quantos salmos são negativos. A maioria é exaltação ao nome de Deus, sabe? A gente também tem que estar aberto para esse ambiente, ver o que Deus quer. Vocês estão vendo, gente, que ao mesmo tempo que é simples, não é tão simples. E também a gente é meio desalinhado, né? Às vezes Deus está pedindo quebrantamento e tem um irmão que quer ação de graça. Coletivo. Preocupe-se com o que está testificando coletivamente. Amanhã a gente vai fazer um negócio interessante aqui. Vai separar esses grupos, a gente vai orar e um irmão vai ficar responsável por anotar aquilo que Deus está falando nas orações, as coisas mais importantes. Depois a gente vai comparar os cadernos de cada reunião. Da hora, hein? Eu sou crente para isso, para ver se Deus está falando ou não. Esse negócio de orar aí, nada acontecer, mano, eu não me converti para isso. Então,
Acho que eu toquei em todos os pontos aqui, né? No que diz respeito à oração coletiva. Vamos aprender a esperar em Deus. Amém? Quando eu falei sobre a espera cronológica de tempo, eu toquei um pouco, falei sobre vigia, atalaia e espera. Também tem a mesma palavra, que é uma espera de um atalaia em cima do muro, como se ele estivesse esperando algo, vendo alguma coisa. Em Isaías 62, quem anuncia o Evangelho são os sentinelas. A Bíblia fala assim: ouçam a voz dos seus sentinelas. Por quê? Porque eles estão num lugar alto e observando. A reunião de oração, ela é um lugar onde a gente coletivamente observa atentamente o que está vindo. Por isso ela é profética. Amém? Só que ela também é um lugar de oração desenganada. Vai ter dia, não vai acontecer nada. Parece que Deus não está. Parece que ninguém orou certo. Parece que ninguém acertou a pauta do Espírito. Mas essa oração é a oração mais poderosa. Porque, irmão, você não está sentindo nada. Você não sentiu um arrepio, não veio descer uma lágrima, mas você está ali sujeitando sua carne a um ambiente de oração. Você está falando: Senhor, independente do que eu estou sentindo, eu estou aqui. Vai dar um jeito, mano. Faz ação de graça. Então, já que o Senhor é digno, eu vou. Já que ninguém está. Vamos, irmão. Vamos orar. Entendeu? Essa espera dolorida. Jeremias fala, tem um texto que Jeremias fala assim: ai meu coração, eu me contorço de dores. Aí essa palavra dor no original é espera. Então ele está falando de uma espera dolorida. Jó é, de todos os textos, Jó é o que usa mais essa palavra. Que ele fala assim: por que eu ainda devo esperar se não vai acontecer nada? Aí a palavra ali, quando Jó fala isso, é essa espera assim: eu não vou esperar porque parece que não vai acontecer nada. É uma espera frustrada. A igreja precisa entrar nesse lugar onde você está aqui e fala assim: por que eu estou aqui? Deus parece que não está fazendo nada. Não, mas eu continuo aqui. Não tem outro lugar. É aqui, eu tenho que ficar aqui. Sabe quando fala assim: Senhor, eu esperarei na tua misericórdia? Sabe quando Davi fala assim: porque você está abatido, ó minha alma, espere em Deus? Aquilo ali é uma oração cansada. De que ele fala assim: nossa, agora eu desisto. Aí ele relembra ele mesmo: por que você está abatido? Espere em Deus. Que é aquela espera assim. Quando o salmista fala: eu espero na tua misericórdia, o que ele quer dizer? Isso aí pode demorar não sei quanto tempo, esse negócio de esperar na misericórdia de Deus, mas eu espero na sua misericórdia. Eu espero na sua palavra. Está falando dessa espera que faz assim, ó: eu não aguento mais, mas eu espero. É a mesma espera de Abacuque. Ele fala assim: eu não aguento mais esperar se o Senhor falar. Então, querido, não é confortável. Oração não é confortável. Oração é intencional. Você chega no ambiente para orar intencionalmente. Você coloca a sua mente intencionalmente na oração do seu irmão. Você coloca a sua mente intencionalmente no que o músico está liberando. E o músico também, em nome de Jesus, coloca a sua mente intencionalmente no que está acontecendo no ambiente. Para que Deus fale. A reunião de oração é para a gente ouvir de Deus. Amém? E aqui eu encerro e espero todos vocês amanhã às 2. Por favor, não se atrasem. A gente vai só começar. A gente quer começar com todos aqui. E a gente não pode encerrar esses 3 dias com tanta informação sem prática real do que a gente está querendo desenvolver com esse sacerdócio aqui. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Importante a didática que o Senhor trouxe para nós a respeito da oração, e a gente precisa desenvolver parâmetros para a oração.
porque senão a gente reúne, fala muita coisa e na verdade a gente não ora. Então, nesse ambiente de oração coletiva, é um ambiente onde a gente precisa de desenvolver a capacidade de concordar com a oração do irmão. Entendeu? Silêncio, desenvolver o silêncio, desenvolver a concordância. Então, muitas vezes você já ouviu na palavra, por exemplo, em Atos 4, fala ali que a igreja orou em uma só voz. Não é que todo mundo tinha ensaiado aquela oração e todo mundo orou a mesma oração no mesmo momento. Alguém se levantou e começou a orar e a igreja inteira concordava com a oração que era proclamada. Então isso é oração coletiva. Alguém tem perguntas? Alguém anotou alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Está tudo certo? Com medo agora, né? Ninguém tem pergunta? Olha agora. Nada de pergunta? Está tudo certo aí? Amém? Bom, então. Glória a Deus. Que isso, mano? Você foi eficiente. Eu não tenho essa capacidade. Toda vez que eu prego, o cara vai, me explica esse negócio. Mas amém. Queridos, a gente não quer cansar vocês, né? Até mesmo porque amanhã a gente vai ter a prática de um exercício de oração. Na segunda-feira, uma prática de exercício de profecia. E então a gente quer deixar aquele gostinho, né? Não podia fazer isso agora. No caso, a gente vai deixar amanhã. Vamos aprender a esperar. Né? Amém? Quem quer falar? Quem vai falar? O Zé? Não? Amém. Vamos ficar de pé então? Jesus, quero agradecer a vocês. Talvez a gente não fale com todo mundo, mas quero agradecer. Nós queremos agradecer vocês. Nós entendemos que o que está acontecendo aqui não é porque foi a gente que tocou a trombeta, é o Senhor que está chamando os seus. A Bíblia fala que a ovelha conhece a voz do seu pastor e o pastor é Jesus. Então, quando ele fala, nós o escutamos. Então, queremos agradecer você ter vindo, ter passado esse tempo conosco. Quem puder vir amanhã, né, muitos vão estar nas suas congregações. A gente vai estar orando por vocês, né, para que o Senhor abençoe lá o ambiente de vocês. E na segunda nós estaremos aqui de novo. A segunda vai ser meio, né, assim, o exercício de profetizar. Aí tem um irmão que vai falar do negócio de profecia, vai ser mais, né, mais legal, assim, né?